Ok. Boa noite a todos e a todas. É com grande prazer que hoje nós apresentamos a poeta Dalila Pérez Veras, que é portuguesa, nascida em Funchal, Ilha da Madeira, residente aqui no Brasil desde 1957. Animadora cultural, organiza cursos, seminários e congressos, participou de dezenas de concursos literários, como organizadora e integrante do júri. Participou como convidada da Unesco do colóquio Imprensa de Língua Portuguesa no Mundo, realizado em junho de 1991 em Paris, com a comunicação A Imprensa Alternativa no Brasil como Resistência Cultural. Fundadora do grupo Livre Espaço de Poesia, que desenvolveu intensa atividade cultural de 1982 a 1993, publicando livros, promovendo oficinas, recitais e semanas culturais. Foi uma das editoras da revista literária trimestral Livre Espaço, que circulou nacional e internacionalmente de 1992 a 1994 e ganhou o prêmio APCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, em 1993. Coordenou dezenas de oficinas, entre as quais, na Oficina da Palavra, Casa Mário de Andrade, em São Paulo, participou do projeto O Escritor nas Bibliotecas, 1993, 1994, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Diretora e secretária-geral da União Brasileira de Escritores de São Paulo por 3 gestões, 1986, 88, 1990, 92, e 94 a 96, como secretária do conselho daquela entidade. Eleita intelectual do ano de 1997, no Prêmio Capital, instituído pelo Jornal Cultural O Capital de Aracaju, Sergipe. Desde 1992, é diretora proprietária da Alfarrábio Livraria Espaço Cultura, em Santo André, onde promove constante atividade voltada para a divulgação da cultura e das artes na região do Grande ABC. Além da criação das edições Alfarrábio Editora, que já publicou cerca de 60 obras de autores regionais. Dentre outros projetos sobre a sua direção e produção, destacam-se o projeto 7 anos, 7 cidades, culturas, comemorativo aos 70 anos da livraria, não, 7 anos da Livraria Alfarrábio, que durante 7 meses dedicou um mês a cada uma das cidades da região do Grande ABC, mostrando diversos artistas e discutindo aspectos da cultura de cada uma delas. Desse projeto, participaram diretamente mais de 100 pessoas, entre artistas, produtores e pessoas ligadas à cultura regional, merecendo enorme destaque na imprensa e menção honrosa das câmaras municipais das cidades de Santo André, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires. Em 2000, a revista Livre Mercado outorgou-lhe o prêmio Desempenho de Empreendedora Cultural. Que currículo maravilhoso! Parabéns! Então, com vocês, agora vamos ouvir um pouco, né, da Dalila Teles Veras. Oi, gente. Dalila, é uma alegria imensa recebê-la. Você é muito querida por mim, você sabe disso. É uma verdadeira honra poder partilhar esses momentos com você. Obrigada, Iracema, por estar conosco no último encontro dos nossos seminários poéticos, né, que é uma iniciativa vinculada ao meu projeto de pesquisa do pós-doutorado, sobre a supervisão da professora doutora Anita Costa Maluf e com o apoio do CNPq. E é muito, muito instigante para mim também ter a presença de Dalila aqui hoje, que é autora de diversos livros. Estou aqui com alguns dos mais recentes dela, já já a gente comenta.
que é doutora honoris causa pela Universidade Federal do ABC e que nos brinda com a sua existência como monumento poético que é na região do ABC e com as interligações que faz entre Brasil e Portugal, mas também, definitivamente devido à sua história, mas também e sobretudo acontecimento poético, porque Dalila é uma mulher que é movimento cultural puro, que respira luta, resistência, poesia, muito amor por esse mundo e pelas pessoas que a circundam. Então, assim, hoje eu estou particularmente assim emocionada mesmo. É uma alegria imensa recebê-la, Dalila, uma alegria imensa. E antes da gente começar essa conversa com a Dalila, eu convido a audiência a assistir também os episódios anteriores dos Seminários Poéticos, porque a gente já recebeu poetas incríveis aqui, mulheres incríveis. A gente já teve a presença da Patrícia Lavelli, da Jerusa Zernes, da Prisca Augustoni, da Diana Junks, e o encerramento com Dalila Teles Veras. Pode se apresentar, Dalila. Boa tarde a vocês. Antes de mais nada, é muito honroso esse convite que você me fez. Como você bem sabe, eu não sou uma acadêmica e fiquei muito encabulada ao ouvir esse currículo tão extenso de coisas que eu já havia esquecido na minha vida, né? Na verdade, eu acho que nesse momento que eu ando mais quietinha, acho que eu gostaria de apagar esse currículo, deixar ali quietinho, não apagar, porque eu não me arrependo de nada, mas deixar ele ali quietinho e só cuidar do meu currículo literário, que é uma coisa ao qual eu venho me dedicando bem mais ultimamente do que à militância, digamos assim, ao ativismo cultural que ocupou grande parte da minha vida, né? Mas, novamente, honradíssima e muito alegre em constar ao lado de pessoas que já me antecederam, de professoras e escritoras que eu admiro e de quem eu sou leitora. Você é uma querida, e eu venho acompanhando também os seus escritos, a sua trajetória poética, com muita alegria e entusiasmo, viu? Então, estamos aqui próximas, não como acadêmicas, mas como poetas, que é o que mais nos irmana, é a palavra, é o que dela podemos fazer e é com o que eu tenho me ocupado a vida inteira, né? Então, vamos lá, eu estou aqui à sua disposição do que vocês querem que eu diga. Muito bem, eu vou mostrar para vocês um pouquinho das obras da Dalila. E eu começo com Dioturnos. Esses projetos gráficos da Alfarrabia Edições, encabeçados pela Maninha e também pela Isabela, olha, são incríveis. Olha, gente, esses que eu tenho aqui são todos da Alfarrabia. Só para apresentar mesmo para vocês, Dioturnos. Essa espécie de poema diário. Tenho aqui Tempo em Fúria, outra edição belíssima da Alfarrábio, com poemas potentes que nos abrem a perspectiva de uma esperança ativa, mas não caem numa espécie de positivismo tóxico, sabe? Ele sabe muito bem como dar o soco no estômago e acarinhar ao mesmo tempo. Então, eu mostro para vocês aqui, tá? Tenho essa parte final, é sensacional. Quem quiser. Trabalho de Maninha, né? Maninha é maravilhosa. Tenho um dos mais recentes, Fuga e Urgências. Outro livro fantástico. Daqui a pouco eu quero comentar um pouquinho mais sobre ele.
também um projeto gráfico belíssimo. E aqui, nessa parte que tem essa divisão de cores, tem um aspecto muito interessante a respeito da modulação e da dicção poética da Dalila que se transforma. Já já eu vou falar sobre isso. E temos também da coleção Perversas, que é um espetáculo à parte, né, realizado pelo Espaço de Cultura, Alfarrábio Editora e Livraria, que nasce pensando estritamente na escrita feminina e que traz esses livros, obras de arte. Vejam, todos feitos à mão, numerados, salvo engano, saem, acho que só 92, né, títulos, né? E esse é o Pontos. Esse livro é sensacional. Tem uma brincadeira aqui, um jogo lúdico e lúcido com a linguagem, muito interessante, muito interessante. Mas eu não quero me demorar muito para mostrar os livros, porque no final vou pedir para a própria Dalila dar voz aos seus poemas, ler alguns poemas, e aí a gente vai poder saborear, né, na voz dessa poeta maravilhosa. E aí eu começaria pensando, Dalila, com você, naquele texto que você escreve para a revista de cultura de Funchal, Translocal, Culturas Contemporâneas Locais e Urbanas. Eu vou tomar a liberdade de citá-la, porque o seu texto me comoveu no sentido dos afetos, mas também no sentido de movimentação, sabe? Ele fez com que eu quisesse conversar com ele. Se eu posso conversar com ele e com você, então vamos expandir essa conversa. Então, eu vou citá-la e aí você dá continuidade a partir dessa fala, tá bom? Só para a gente começar a conversa. O título do texto da Dalila é Insularidade na Criação Poética, Autoexílio e Mistério. E esse tema da insularidade e a maneira como a Dalila aborda me chamou muita atenção, então por isso que eu gostaria de começar desse ponto. Como leitora do outro, veja aí, poeta crítica, poeta leitora, que a gente observa em toda a sua obra esse diálogo com a tradição poética, seja para homenageá-la, mas, sobretudo, para dialogar no sentido de estar com essa tradição, sabe? Coloca-se como uma voz singular que conversa de igual para igual com essa tradição, que a questiona e que a transpõe, né? Então, destacar esse caráter da poeta crítica, que Dalila diz que não é acadêmica, mas é sim doutora honoris causa, né? E, sobretudo, uma incrível leitora, uma leitora muito atenta, muito aguçada, né? E que a gente percebe na sua obra como essa leitura é matéria do seu experimento de linguagem, né? Então, vamos para o texto. Como leitora do outro, interesso-me por desembrulhar o artefato, ou seja, o poema. Penetrar seus interditos, seus silêncios, seus gritos, de como o pensar e o sentir se resolvem esteticamente no poema. A forma, a espacialidade na página é tão importante quanto o conteúdo. Ao fazer a escolha de determinada linguagem, vale-se o poeta do acúmulo. E isso é muito importante para a gente pensar a poética de Dalila Teles Vera. Um escritor é composto pelo que leu e viveu.
mas também de atavismos e memórias, outra palavra valise para a poética da Dalila. Marcas naquilo que veio a ser heranças avós, que linda expressão, heranças avós, das quais raramente se liberta, como acreditava Mário de Andrade. É nesse microcosmo que habita a insularidade de cada um, na singularidade da forma que escolheu para dizer ou não dizer, do grito ou do silêncio, em tom de melancolia ou de júbilo. Então, a partir dessa instigante travessia que você nos propõe acerca da insularidade, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito de algumas questões que me parecem basilares no seu fazer poético, né? Palavra-chave desse trecho que sintetiza muito bem o seu experimento de linguagem. E a poeta crítica, que também se lê muito bem, né? Esse poeta, essa leitora como também leitora de si, né? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta combo. Primeiro, eu perguntaria para você, Dalila, como a história pessoal, a história de vida, de algo mais coletivo, estou tentando recuperar da sua citação. A história que nos constitui, inclusive a memória, em todo o seu júbilo e temor e terror. A história de uma cultura, de um povo, entra nos seus poemas. E depois disso, você já pode emendar. Qual seria a relação entre a palavra e o silêncio na sua poesia? Porque isso também é muito marcante, tanto nos seus poemas, de forma singularíssima, quanto na sua própria voz crítica. À vontade. Isso é conversa para mais de dias, mas vamos lá. Bem, eu acho que você falaria bem melhor do que eu escrevo, do que eu própria, mas, de qualquer maneira, falar de si não é uma coisa muito fácil, porque eu acredito que, desde que iniciei a escrever, falo do meu lugar. Se não falo de mim, falo por mim. Então, é a mesma coisa. Eu não consigo enxergar o poeta distanciado do que ele escreve. Eu vejo a mesma coisa. Há quem prefira dizer que os poemas são independentes da vida de quem escreve, ou a ficção. Eu, de minha parte, não só acredito, como acredito também que pratique uma poética, uma palavra, tudo que eu escrevo, ele é deflagrado por algum aspecto do meu viver contemporâneo e, como você bem o disse, da minha memória. A memória, para mim, é uma ferramenta indispensável, ainda que eu a ache falsa. Ela é falseada, porque a memória, eu tenho experiência disso, tenho vivido muito isso, a memória que guardamos é a memória daquele momento, ou de criança, ou de jovem, e quando você tira ela de algum escaninho, de algum lugar que você aguardou, você percebe que ela já não corresponde aos fatos que você lê nos livros de história, que você ouviu alguém dizer, nas fotos que você vê, enfim. Eu tenho uma experiência muito rica com a memória, que é a escritura do meu livro Solidões da Memória. É um livro que talvez já estivesse comigo desde sempre. Eu já havia publicado um livro exclusivamente sobre a Madeira,
isso nos anos 90, ao início dos anos 90 do século passado, e esse livro chamava-se Madeira do Vinho, a Saudade, e falava de questões não só de memória da minha infância, como questões que eu vim a perceber nos meus retornos periódicos à Ilha da Madeira, né? Por mais que eu tente, e no início eu achava que sim, eu sempre digo que sou uma escritora brasileira que nasceu em Portugal, só que esse Portugal e essa ilha não saiu de mim, e eu escrevo como uma brasileira. Pode a memória rizomática, ela está presente, mas a sintaxe é brasileira. Então, eu vivo essa dupla cidadania, digamos assim, na vida real, e como, de fato, eu tenho um documento de dupla cidadania. Sou brasileira e sou portuguesa também. E é o seguinte, Nathalie, antes de vir para cá, eu baixei todos os meus livros de poesia e fiquei a pensar qual é o fio que vai conduzir esta nossa conversa. Que fio liga esses quase 20 livros de poesia, esses dois livros diários, você mostrou agora há pouco, os livros de crônica, os livros memorialísticos. No caso dos livros da poesia, há um fio o tempo todo a ligar um ao outro. Eu trabalho com projetos de livros. Eu só publiquei 2 coletâneas na minha vida de poemas, que foi o primeiro, Lições de Tempo. Eu tinha centenas de poemas nas gavetas, desde adolescente, e quando eu estava já com 33, 34 anos, já tinha 3 filhas, e eu queria muito saber se aquilo, se alguém eventualmente achava algum valor naqueles poemas, que eram poemas ainda, na minha opinião, de que alguém que ainda não tinha mergulhado fundo na poesia, mas que tinha na poesia, com certeza, a sua expressão escolhida, né? Desde sempre escolhi a poesia como expressão pessoal. Talvez por uma tradição até portuguesa. Os portugueses usam muito a poesia para tudo, nos cantares, nas festas populares. A minha mãe sabia muitas trovas, e, enfim, eu acho que eu venho daí. E quando o meu marido foi o grande incentivador do meu primeiro livro, e depois ele também se relacionava, ele também é contista e tal, se relacionava com muita gente na União Brasileira de Escritores, que foi, aliás, onde eu o conheci, há 50 anos exatamente, e finalmente ele me apresentou a um escritor, que era o Roque Luz, saudoso, que falou: vamos fazer um livro, sim, escolhe aí os poemas que você achar melhores e tal. E eu passei a escolher 40 poemas, 40 e poucos poemas, de tantos e tantos que eu tinha. E houve uma coisa curiosa, eu rasguei todos esses poemas, eu não queria, hoje me arrependo tremendamente. Eu queria conhecer aquela Dalila, antes do Lições de Tempo, na poesia, mas infelizmente não tenho. Tenho ou outra publicação em jornais, eu publicava muita coisa em jornal, não, com 16, 17 anos, jornais de escola, um jornal de uma escola de inglês, depois o jornal de empresa, onde eu trabalhei, na Fiesp, enfim, depois jornais literários e crônicas que eu escrevia sempre e tal. E eu acabei, aos 35 anos, publicando Lições de Tempo. Ou seja, há 40 anos, há mais de 40 anos, eu publiquei meu primeiro livro. Desde então, vieram muitos, mas não tantos quanto poderiam ser, porque eu sempre dou um período entre eles. É muito difícil eu publicar um livro agora, no ano seguinte publicar outro, não. Sempre há um intervalo de, no mínimo, 2 anos, entre 1 e 8, 2, 3 anos. E eles decorrem sempre de um processo. E esse processo é o que mais me encanta
na poesia. Depois que o livro está pronto, perco o interesse. Este, por exemplo, que eu publiquei agora, e acabei de falar dele no Encontro Mulheril das Letras, em João Pessoa, que comemorou os 5 anos desse movimento feminista e literário ao qual eu estou integrada. E comecei agora, eu publiquei o livro em maio, abril, maio, e só agora que me animou a falar dele. O processo que decorreu neste livro foi um processo de 2017 a 2022, ou seja, pelo menos 5 anos, este livro, que, como eu digo no final, é muitos. Ou seja, era um livro que se desdobrou em mais de um, mas que no sua constituição é pelo menos uns 4. Então, rapidamente, eu vou dizer como é que aconteceu. Em 2017, eu fui convidada para mandar 10 ou 12 poemas para um pessoal, escritores da Ilha da Madeira, onde eu nasci, para um projeto que eles vinham realizando de coletâneas de escritores das ilhas, Ilha da Madeira, Cabo Verde, Açores, e eles deveriam ser inéditos. O que consistia? Um conjunto de poemas, e depois eles pediram que alguém especializado em literatura estudasse esse conjunto e publicasse uma breve resenha crítica. E isso comporia, com outros muitos escritores, um volume que acabou sendo publicado, que é este aqui. Cadernos de Santiago II, que foi publicado em Lisboa, mas que foi organizado por 2 professores da Universidade da Madeira, Leonor Martins Coelho e Thierry Proença dos Santos, e os 2 escritores, José de Santos Trueva e Irene Lucília Andrade. Este livro, a partir desses 11 poemas que eu mandei, eu continuei naquele tema. Eu vi que havia um fio ligando aqueles poemas, e que o fio era a minha preocupação com a morte, com a finitude, com a reta final. Todos eles falavam praticamente da mesma coisa. E eu continuei escrevendo sobre esse tema, só que não me animei a publicar, porque esta coletânea demorou demais para ser publicada. E eu não queria furar a autenticidade, o inedetismo desse conjunto de poemas, né? Muito bem. Paralelamente a esse primeiro conjunto, eu comecei, atônita diante de um governo que assumiu no Brasil, um trágico governo, que felizmente está saindo este ano, e as tolices, as coisas inacreditáveis que aconteciam na formação desse governo me incomodaram tanto que eu falei, eu preciso transformar isso também em poesia. E comecei a formar um conjunto de poesia que entraria junto com esse conjunto que eu comecei a fazer para a Coletânea de Portugal, que entraria como Tempo em Fúria, que era um tempo em fúria mesmo, o tempo era inaceitável. Então, eu comecei a compor uma série de poemas que resultaram nesse volume, que iria enfeixado num outro volume que sairia junto com esse primeiro. Muito bem. Em 2019, eu já tinha esse conjunto pronto para ser um livro só. Não havia saído ainda a coletânea em Portugal, Cadernos de Santiago, e me convidaram para fazer parte da Feira do Livro do Funchal. O Funchal é uma cidade pequeníssima, de 200 e poucos, ou melhor, a ilha possui 200 e tantos mil habitantes, muito pouco. A população flutuante é bem maior do que a residente, os turistas, mas possui uma atividade cultural muito interessante, tanto que há 45 anos existe esta Feira do Livro em Portugal, ou mais, porque eu não sei exatamente se ela foi realizada anualmente.
Então, eu fui convidada para a 45ª Feira do Livro em Portugal, uma mesa sobre a minha obra e tal. Eu falei, não, eu vou levar um livro inédito para lançar nessa feira. E peguei o livro, não exatamente aquele que quebrava a minha promessa de ineditismo, mas exatamente O Tempo em Fúria. Eu peguei somente a série que eu havia escrito no ano de 2020, perdão, no ano de 2018, 2019, final de 2018 e a metade do ano de 2019, juntei esta parte que você vê aqui, que era uma outra coisa, mas que também foi um tempo de muita tristeza, que eu denominei uma estação no purgatório, que são 8 ou 9 dias acompanhando uma pessoa amada doente numa UTI, né? Então, esse livro retrata a angústia de ver alguém em dor, alguém que a gente ama em dor. E levei o livro ficou pronto, graças, claro, à Luzia Maninha, que você também citou, enfim. E eu lancei o livro lá, foi bastante bem aceito, para minha surpresa, e pronto, parte daquele primeiro livro já foi roubada para este aqui. Agora, publicados os poemas no Cadernos de Santiago, eu resolvi ampliar essa obra. E a partir de 2020, eu vinha fazendo outro tipo de poemas. São poemas voltados à situação da pandemia no Brasil, ao Covid-19. E foi outro momento de intensa vivência com o luto, com a dor, e eu passei a produzir poemas dentro daquele período de total isolamento, em que eu ficava em casa e não tinha contato com ninguém, o mundo me chegava via notícias, enfim. E eu, por outro lado, já tinha aquele outro conjunto e continuei fazendo outras coisas, né? Quando resolvi publicar, no início deste ano, eu fiz o seguinte: eu peguei as duas séries, aquela série que é Um Tempo, não em Fúria, mas Um Tempo em Fuga, que era o nome inicial que eu tinha dado, que é o meu tempo em fuga. Eu tenho 76 anos e daqui para frente ele me foge por todos os lados, pelas mãos, o tempo agora é o que eu tenho, é o hoje. E esses poemas são todos pensando nesse tempo, né? E ao lado deles os poemas, digamos assim, pandêmicos. E eu devo a um amigo muito querido, que é o Tarso de Mello. Quando eu mostrei para ele, eu ia publicar eles na sequência. E ele falou, não, eles são parte de uma mesma coisa. E me deu a sugestão de publicá-los espelhados. Aqui a luz é ruim, assim. Aqui na esquerda, eu tenho os poemas sobre a pandemia, um conjunto de 25 poemas, apenas numerados em números romanos, e aqui os poemas do tempo em fuga, que era aquela primeira série e que acabou juntando a esses, e são 25 poemas de cada um, exatamente assim espelhados, o conjunto espelhado desta forma. E este aqui está em letra itálica, para diferenciar desta outra série. Então, você pode lê-los assim, apenas seguindo a numeração, pode lê-los assim, porque são duas Dalilas pensando coisas diferentes, ou só esse outro conjunto. Isso aí é o leitor quem decide. Paralelamente a isso, eu venho fazendo um poema todos os anos no dia do meu aniversário. E é um poema que sempre me sai diferente. A forma dele é diferente. É mais prosaica, é mais coloquial, não tem preocupação estética minimalista, como eu sempre tive, sempre quis dizer, como Aurides Fontela, o máximo no mínimo, mas nunca cheguei a Aurides Fontela, só estou lá observando a poesia dela. E esses
E eu denominei esse conjunto que eu fiz desde o ano que eu completei 70 anos até o ano em que eu completei 75, que foi o ano de 2021, quando eu encerrei o livro, né? Eu encerrei o livro no final do ano. E esses poemas eu denomino esse conjunto de poemas primeira pessoa do singular, porque aí eu uso a primeira pessoa do singular, que coisa que eu raramente uso nos demais poemas. Sempre uso uma terceira pessoa, nunca sou eu. É como se eu me observasse de forma mais distanciada. Neste aqui, eu não quero fazer isso. Eu me observo de perto, e sou eu mesma na primeira pessoa do singular. E eu quis, assim, dar um pouquinho de trabalho para o leitor, sabe? O leitor de poesia, que a gente sabe que não há tantos leitores para poesia. Eu gostaria que houvesse mais, mas os leitores dizem que é muito difícil, que a poesia é uma coisa que eles não entendem. Isso ocorre muito. Ah, eu adoro o que você escreve, mas o que é que eu escrevo? Ah, quando você fazia as crônicas, e a poesia? Ah, não, a poesia eu não entendo. Então, é muito complicado, e eu nunca pretendi ser cifrada. Não, não, apenas tenho cuidados. A poesia, para mim, é um ofício, e como ofício, eu faço como um marceneiro: corto, serro, lixo, olho se está bom, se não está. A poesia sempre, para mim, foi um objeto manufaturado, né? Que é da inteligência, mas é também do sentir e do olhar, porque o poema na página é também um outro poema, ele tem um outro sentido na forma que eu dou a ele na página. Então, poesia é vida. Eu quis contar essa trajetória para que quem eventualmente se interesse saiba que eu não publico coletâneas. Eu não faço um poema agora, depois eu faço um poema. Faço, sim, não sento para escrever poemas, mas eles nascem de 2 ou 3 poemas que eu faço e falo assim: opa, aqui eu tenho uma nova série, e eu vou buscar dar uma forma a essa nova série e trabalhar nesse sentido para que, no final, através desse fio condutor, eu forme, como alguém forma um colar, com as várias pedrinhas, eu vou formando um colar. E é isso que eu digo que dá forma o conteúdo, o livro. O livro se sustenta por essa coisa invisível que liga um poema ao outro. E esse ligar um poema ao outro faz parte de um processo, que eu adoro processo. Eu vivo esse processo. Então, todo dia eu abro o computador, entro naquela página, tiro uma palavra, troco, jogo ela lá para cima. É um jogo, é um brinquedo. Lapido. Ah, isso aqui não quero mais, esse está horrível, tiro. E isso leva, às vezes, anos, como levou esse último livro, né? E quando eu fico farta daquele livro, não quero mais, agora chega, vou publicar, né? E aí, o que eu tinha que fazer, eu já fiz, que foi aquilo que eu queria colocar na página. Depois, fica com um leitor como você, Nathalie, que é tão excepcional, que vê coisas que eu não vi, sabe? Isso é tão bonito, tão gratificante, né? Então, é assim que eu faço poesia. Acho que desde o início, eu não havia percebido esse processo no início, e nessa busca que eu fiz hoje mesmo, eu notei que, desde o início, eu faço o seguinte: eu publiquei meu primeiro livro há 40 anos, foi este aqui, Lições de Tempo. Um livro que, a partir de certo momento, não inclui na minha biografia. Inventário Precoce. São livros lindos, eu sempre tive amigos que trabalharam muito bem essas edições. E um segundo livro, que é uma coletânea que eu havia, que é esse aqui, Lamento em Fúria. Há poemas que eu gosto muito até hoje, mas ele não tem essa estrutura que eu dei aos demais livros. Depois disso, veio este livro publicado em Portugal,
Madeira do Vinho, a Saudade, foi publicado lá numa coleção muito bonita chamada Cadernos Zília. Esta foi a de número 3. Depois, eu sou muito ligada ao Nordeste, meu marido é piauiense, eu ia anualmente para lá, e aquele falar do nordestino virou quase que haikais, e eu publiquei esta plaquete, Forasteiros Registros Nordestinos. Aí vem um livro que eu acho mais experimental de todos na minha carreira, que foi A Palavra à Parte. Pequenas prosas em poemas ou pequenos poemas em prosa. Esses poemas foram absolutamente experimentais, tem um cunho imagético que eu não empregava até então nos outros livros, e a forma que eu dei a eles também é diferente. Ele traz uma ilustração em cada poema, que é de uma amiga minha portuguesa, Constança Lucas, e é um livro muito, muito bonito. Bom, com isto, eu achei que faria uma coisa diferente, que passaria a escrever poemas em prosa. Mentira, não aconteceu nada disso. Simplesmente, o que aconteceu? Uma amiga minha, professora aqui da Fundação de Letras, onde você estudou, na Fundação Santo André, a saudosa Lurdinha, me disse: Dalila, eu estudo A Palavra à Parte. Ela estudou com os 4 anos de letras, e os teus livros acabaram. Você não acha que é interessante você publicar uma antologia desses primeiros 7 livros? Achei legal, tal, mas não tive muito ânimo quando ela me falou. Sabe, um tempo, eu estava completando 20 anos do primeiro livro, tinha estes 7 livros publicados, e falei: será que está na hora mesmo de fazer uma antologia? Aí eu fiz A Janela dos Dias. A Janela dos Dias é um livro curioso que eu reuni vários poemas inéditos, alguns esparsos, que eu havia publicado em revistas do Livre Espaço, principalmente, em jornais e tal. E estes primeiros 3 livros, desses primeiros 3 livros, e eu escolhi 10 ou 12 poemas de cada um, mantive o título e refiz integralmente o poema. Poemas que, no original, tinham 20 versos, ou menos, 15, eu consegui, dentro do tema que ele se propõe, que é o título, fazer o mesmo poema com 5, 6 versos. Então, foi um exercício que eu fiz. Eu não escrevo mais desta forma, eu não escrevo mais desta, eu não escrevo mais desta. Depois do Livro da Madeira, depois da Palavra à Parte, depois desse aqui, eu tenho outra dicção, eu não escrevo mais daquela maneira. Então, A Janela dos Dias reúne parte destes livros, e na íntegra, o livro da Ilha da Madeira, o Forasteiros Registros Nordestinos e todos esses outros poemas inéditos e esparsos. Isto aqui foi um processo que eu eliminei depois do A Janela dos Dias. Pronto, mais um processo concluído. Pós Janela dos Dias, eu falei: não, agora eu vou fazer outras coisas. Muito bem, nunca faço outras coisas. De acordo com o Tarso, eu sempre me atrelo a obsessões, como a insularidade, a memória e essas coisas todas. Aí veio uma plaquete, Vestígios, que, a meu ver, talvez tenham sido os poemas mais bem elaborados de tudo que eu já fiz até hoje. Gosto muito desses poemas, que foram feitos durante um ano de profunda dor, que foi a doença e a ida da minha mãe, né? Então, resultou nesse poema Vestígios, que é baseado no poema Vestígios, do Carlos Drummond de Andrade, né? De tudo resta um pouco, né? Depois eu fiz outra plaquete experimental, e aí eu respondo a tua pergunta
sobre a palavra e o silêncio. Eu vinha desse momento de dor, de silêncios. A dor me leva ao silêncio, eu não suporto cantorias, barulhos quando eu estou em dor. E eu escrevi, depois daquele Vestígios, a dor já aplacada, já em outra fase, e eu escrevi esse livreto chamado Solilóquios, que são todos sobre o silêncio. Aí eu passei a ler livros sobre o silêncio, livros de filosofia, livros tal. Resultou nesse pequeno livro de 40 e poucas páginas, e não sei quantos poemas. Então, o solilóquio já demonstra que é um diálogo comigo mesma, né? E o silêncio, né? E eu passei a considerar o silêncio como uma forma dentro do poema. Aqui tá bem demonstrado isso. Palavra e mistério. E eu uso uma epígrafe do Manuel de Barros que diz: só uso a palavra para compor meus silêncios. Aí eu uso uma parte em branco entre parênteses, que naturalmente é um silêncio, e depois vem: além do mais, sabe-se, os mistérios residem tão somente nas coisas inauditas. Eu acredito muito nisso, que o que não está escrito faz parte também do poema. Ou seja, o silêncio que você dá na pausa, que você dá na quebra, na ida para o outro. Engraçado, eu estou refletindo isso agora mesmo, porque eu não pensei em dizer isso antes, mas é legal pegar as coisas, me veio assim, né? E eu acho que é isso. E eu gostei muito dessa tua pergunta, a palavra e o silêncio na poesia, que é uma coisa que sempre me encantou. Que na música existe, a gente sabe que a pausa na música é fundamental, né? E a poesia é também isso. Dizia o Mário de Andrade que ele compunha, ele principalmente, que era músico, musicista, ele compunha o poema na mesma forma que ele compunha uma partitura, né? Então, entra aí a questão matemática, a questão de pausas, a questão dos silêncios, essa coisa toda. E poesia é parente de tudo isso, né? Dentro desse processo das plaquetes, veio esse livro aqui, que foi inserido numa coleção muito bacana, que é de escritores portugueses contemporâneos, e eu sou a segunda pessoa dentro desta coleção, que foi publicada pela Escrituras em São Paulo, patrocinada pelo governo português, e que não reside em Portugal. Os demais, 30 e tantos escritores, todos eles residiam em Portugal. Esse livro é de 2008, e o que eu fiz? Eu fui convidada para escrever um livro, e eu tinha uma série de poemas voltados novamente para a questão da poesia em prosa. Eu tinha já uma série já bem grandinha. Eu falei, olha, eu tenho um livro em progresso de poemas em prosa e tal, mas os caras queriam meio com pressa, e eu não sei fazer poesia de encomenda. Então, eu falei o seguinte, olha, eu vou juntar esses e vou juntar duas plaquetes que são praticamente inéditas, porque eu publico um número muito pequeno dessas plaquetes, muito reduzido, isso está em mãos de algumas pessoas só, e aí eu denominei esses dois de espelhos e a rotina da perda, que foi aqueles solilóquios, e, esse outro dos vestígios. Então, deu um livro bonito, também ilustrado pela Constança Lucas, e que está esgotado, todos esses livros estão esgotados. Essa foi uma outra etapa da minha trajetória. Eu fico muito esvaziada a cada término de um processo, de um livro como este, de um livro como eu acabei de publicar.
parece que eu esgotei, não vai sair mais nada, o que eu fiz, o que eu tinha que fazer, eu já fiz. E aí nasce uma necessidade tremenda, tremenda. Mas como eu vou ficar sem escrever nada? Não dá, eu tenho que ter disciplina, eu tenho que colocar um projeto em andamento e tal. Aí veio um projeto que foi também um processo que eu adorei fazer, Estranhas Formas de Vida. Estranhas Formas de Vida dialoga com um fado composto e cantado pela maior artista portuguesa de toda a história da música, que foi Amália Rodrigues, de quem eu sou fã de carteirinha. Ouço muito fado porque eu honro as minhas origens. Eu não ouço fado quando eu estou triste, porque é uma canção triste, como é o tango, mas eu ouço fado para ficar triste. É bom ficar triste pela beleza, assim, sabe? Então eu fico aqui, às vezes choro, mas é bom, é muito bom. Dia, mais uma vez, o Tasso, meu grande amigo, poeta e grande poeta, entrou na minha obra sem querer. Nós estávamos aqui tomando vinho uma noite e eu coloquei o Estranha Forma de Vida, que tem uma letra belíssima, da Amália Rodrigues. E traduzi para eles, porque a Amália falava para si mesma. Então, depois de uma certa idade, você não entendia mais o que a Amália fazia. Os portugueses entendem, eu entendo, mas pouca gente entendia. Eu traduzi a letra da música, eu falei, ela fala disso, disso, disso. Lila, por que você não escreve sobre isso? Eu fiquei assim, o tempo passou e tal, e aquilo ficou na minha cabeça. Por que você não escreve sobre isso? E o que é isso? Isso eram as minhas raízes atávicas, ligadas a uma coisa que eu gostava muito, que era o fado. E eu comecei a ouvir fados de forma obsessiva. E comecei a tomar nota de algumas frases que vieram a se transformar em epígrafes dos poemas. Mas os poemas nada têm a ver com Portugal, nada tem a ver com o fado. São outras estranhas formas de vida, mas urbanas. E eu me restringi a fazer poemas sobre as minhas vivências urbanas, o que eu leio, o que eu ouço, o que eu vejo na rua, que te surpreende. Toda hora somos surpreendidos por uma fala ouvida na rua, por um recorte de jornal, por uma história qualquer. Tem muitas histórias aqui que eu ouvi e transformei em poemas. E cada vez que eu fazia um poema, eu falei, agora eu tenho que achar uma frase de um fado que se encaixe aqui neste poema. Então, aconteceu o seguinte: tanto nasceu antes o poema, quanto de uma epígrafe nasceu o poema. Então, houve esses dois processos de criação, né? Este livro não teve seguimento, ficou nele mesmo, é um processo em si que eu comecei e terminei pensando nas estranhas formas de vida, né? É um livro que me deu muita alegria fazer, também levei uns 2 anos fazendo e tal, né? É, é um livro que também já foi estudado na Madeira e tal. Depois desse livro, agora brevemente, eu publiquei Solidões da Memória, que foi uma forma de continuar pensando nas minhas raízes, na minha infância. É um livro que tem um processo incrível. Eu fui 2 vezes à Madeira, em 2022 e 2024, pesquisei nomes, coisas que estavam na minha memória de uma forma muito fluida, e aí pensei o seguinte: isso aqui tem que ser um livro, e tem que ser um livro sobre as minhas memórias, não só da infância, mas as memórias que vêm comigo atavicamente, a travessia atlântica, a chegada ao Brasil e o choque cultural diante do mundo novo que foi para uma criança de 11 anos de idade, né?
eu tentei passar isso em poemas. E, com certeza, foi o meu livro mais bem resolvido poeticamente. É um livro da maturidade, e em que eu mergulho na memória, mas também a preocupação da linguagem está muito presente, né? E é um livro que precisou de pesquisa, eu vi que a memória é falha, a memória é falsa, o que estava na minha memória é um pouco idealizado, um pouco diferente, mas foi bom retornar e olhar a terra onde eu nasci com olhares de adulta e já com todas essas memórias armazenadas. Então, nem tudo é verdade, nem tudo é mentira, nem tudo é ficção aqui. É um livro de poemas simplesmente chamado Solidões da Memória. Essas pedrinhas da capa são fotos minha, que é uma pedra rolada presente nos calhaus. A Ilha da Madeira é vulcânica, ela não tem areia, e a praia é toda constituída por pedrinhas roladas sobre séculos ali, né? E essas pedrinhas vão sendo recolhidas e as calçadas da madeira são feitas com estas pedrinhas, né? Então, a partir da capa já se sabe que é um livro sobre a madeira, algumas fotos minhas também. É um livro que me deu muita satisfação e prazer em realizá-lo. Eu acho que é só que eu tenho que falar sobre essa trajetória. Acho que já falei demais, me perdoem. É isso. Nossa, maravilhoso ouvi-la. Tanta coisa reverberando aqui, sabe? É, pensando nas suas obsessões, né? Como coloca muito bem o Tarso, professor Tarso, sempre o acompanho com muito entusiasmo, leio a poesia dele com muita alegria. É um grande poeta e que surge na Alfarrábio, né? E que surge na Alfarrábio. Então, Nós assim, publicamos o primeiro livro dele, acho que ele tinha 20 anos. sim, sim, Alfarrábio como um grande celeiro de poetas, né? Ele E e outros publicamos, nomes. e publicamos o mais recente dele. Ele já circulou por Sim, grandes editoras como Kozak Nair e volta à sua casa novamente esse ano com um novo livro. que maravilha, né? E assim, quando ele fala dessa questão das obsessões, né, é muito interessante porque há algumas palavras mote, espécies de motes a serem glosados pela sua poesia, para a gente recuperar um termo muito caro à produção poética portuguesa, sobretudo a medieva, né? A questão do mote glosado, mas como algumas obsessões que podem, à primeira vista, assumirem uma função fantasmagórica, se transformam em uma espécie de humus de criação poética, né? E se transformam em algo da ordem do fantasmático. Né? Então, é interessante pensar isso, e interessante também pensar em como os processos deste grande livro que você tem escrito, né? É, já que você mesma salienta, né, que tematicamente todos eles estão de alguma maneira correlacionados, né? Esse grande projeto, que também é um experimento de pensamento, né? E de pensar, sobretudo, o mundo, a existência, como nos colocamos é, é, nesse espaço que ocupamos provisoriamente, né? Como vai se constituindo a nossa subjetividade a partir de, ora, bons, ora maus encontros com a comunidade, e como isso vai constituindo a poesia como um grande convívio, né? A poesia como espaço de convívio, criação de convívio, reflexão criativa de convívio, né? E a sua poesia me parece que traz muito, muito bem isso, em especial o Fuga e Urgências, né?
Você fala da colaboração da leitura do Tarso, né, em que ele fala da relação entre os poemas pandêmicos e os poemas do Tempo em Fúria, né, nessa relação de espelhamento que você mesmo coloca e que você fala é generosa com o leitor, no sentido de criar uma partitura para ele com essas transformações tipográficas, né? Mas também eles não. A questão do espelhamento, e eu acho que essa foi uma sacada muito boa sua e do Tarso, é muito interessante porque o espelho revela aquilo que à primeira vista é o idêntico, mas é no subterrâneo o inverso, né? Então, bom, a gente está se olhando assim no espelho, eu estou me olhando, o meu lado esquerdo do espelho, na verdade, é o meu lado direito. Enfim, né? Há um pouco do avesso no cristalino da reflexão, né? E eu acho que isso tudo tem a ver com o sofrimento que nós passamos na pandemia e com esta fuga do tempo, porque nosso tempo de vida foi roubado no confinamento, né? E ao mesmo tempo sobrevivendo, todo dia respirando luta, né? Sobrevivendo a um tempo que era furioso e que para sobreviver a este tempo precisávamos estar em uma condição de fúria também. Né? Muito bom. Então, eu acho muito interessante pensar nessa relação que se estabelece no seu livro, que é lindíssimo. E lindíssimo, né? É um clichê, mas por que que ele é lindíssimo? Exatamente por isso. Porque manipula-se o tempo de maneiras múltiplas. E o tempo se inscreve, se transcreve nos poemas materialmente. Materialmente. Seja na pontuação, seja na modulação, no enjambement, na troca estrófica. Todo esse labor que a Dalila vinha falando, né? Que permeia o seu projeto, o seu ofício como uma marceneira, né? Isso se vê assim com muita riqueza neste livro, escrito em tom maior. Não poderia ser de outro jeito, porque estávamos tão afogados, como diria Orígenes, já que nós somos fãs de Orígenes, né, Dalila? Só o nascimento grita. Então, o que nasce desse momento que nós vivemos? Como transformar esse chumbo em humus de criação? Dalila fez isso em Fogo e Urgência. Vocês têm que procurar. E, para além dessa dicção muito interessante, essa relação espelhada entre tempos, há também, na seção primeira pessoa do singular, uma modificação modulatória da voz. Não apenas porque Dalila usa o que tradicionalmente se costuma dizer que seria um expediente lírico, o uso da primeira pessoa do singular, ou porque recorre a um tom memorialístico. Né? Isso é que tradicionalmente se fala da lírica, mas não. Sobretudo porque Dalila consegue ser lírica nos termos de um sujeito que se relaciona com o mundo e que reconstrói o mundo por meio dos escombros da sua memória, que ela já disse que é inventada. A gente cria memórias. E que legal que a gente cria memórias. Algumas, inclusive, a gente precisa criar mesmo para a gente não cair em fixações, a gente
vai explorando as ficções, né? Mas, assim, nessa terceira parte do livro, desse livro coral de Dalila Teres Veras, com muitas vozes que o entremeiam, nós percebemos uma mudança na modulação da voz poética e formalmente, Dalila se aproxima novamente àquele movimento mais prosaico. Os versos se estendem, ao contrário daquela concisão tão característica dos primeiros livros. O uso da separação das estrofes é muito interessante, né? Esse, que a gente chama do enjambemã. E aí eu gostaria que a Dalila falasse desse processo, dessa mudança da voz, não só pelo uso do pronome eu, que realmente me parece singular na sua poética, mas também como isso incide materialmente nos poemas. E aí eu emendo com mais uma pergunta. Para você, Dalila, qual é, então, a relação que se estabelece entre o corpo da letra e o seu corpo, o corpo de carne e osso, que a gente sabe que é atravessado, afetado pela memória, mas eu quero ouvir você. Uau! Você é de uma complexidade extraordinária. As suas leituras me deixam envaidecida mesmo, porque você vai naquele nervinho que está lá no meio, né? E realmente, para mim, isso é muito honroso, né? Só voltando aqui um pouco a essa questão do, do na primeira pessoa, é muito curioso que isso nasceu quase por acaso. Desde o primeiro poema, este aqui, 71 Testemunho, eu já tinha feito um sobre os 70, que está incluído na outra série, e a partir deste 71 Testemunho, que eu ponho sempre numa modulação da música, porque eu quase sempre escrevi esses poemas ouvindo música clássica. Então, ele tem uma espécie de epígrafe, entre parênteses, que diz assim, tocata em Ré menor, opus 1, porque este foi o 1, depois tem o opus 2, que é concerto para flauta andante, concerto para cordas, opus 3, concerto para oboé, que é o meu instrumento predileto na música de concerto, opus 5, e o concerto para Requiem, para orquestra e coro, opus 5. Por que Requiem? Porque quando eu completei 75 anos, só cabia um Requiem diante do luto estabelecido no país em que eu vivo. Tinha-se atingido recordes inimagináveis de mortes pela Covid. E isso tinha que entrar na minha poesia. Isso tinha que entrar de alguma maneira. E quando eu pensei em colocar uma pontuação musical para isso, só me veio o Requiem de Mozart, então virou Requiem para orquestra e coro, né, que é o ápice do Requiem, né? E quando eu comecei a fazer este primeiro, nos 71 anos, eu comecei a fazer como se fosse, mais uma vez, a Amália está presente, porque ela aniversaria no mesmo ano no mesmo mês que eu, e eu começo cortando o verso, mas dando uma sequência quase de oralidade ao poema, né? Logo que eu termino o poema, eu percebi que o que eu tinha feito era um testemunho da minha própria vida, aos 71 anos, né?
o que tinha sido isso? O que é? E eu termino com uma estrofe que me leva, ou que leva o leitor a esperançar, porque eu também esperançava aqui, quando digo, tenho fomes ainda, muitas fomes, e preciso de quem as mitigue comigo. Antes da lápide, a vida em brasa. Antes das cinzas, o fogo. Ou seja, há 5 anos, 6 anos quase, ainda este era o meu sentimento, ainda havia uma energia criadora, uma energia de vida que me levava a fazer um testemunho do que havia sido a minha vida desde o nascimento, essa coisa toda, né? É um poema que eu particularmente gosto, mas que foi feito quase ao correr da consciência, ao fluxo da consciência. Isso é uma coisa raríssima de me acontecer, e eu me pus a fazer isso todos os anos no dia do aniversário, nas vésperas do aniversário, ou após o aniversário, como foi feito o último. O livro estava pronto, eu não tinha feito nada no meu aniversário, estava completamente sem motivação, e o título é 75 por estes dias. Na verdade, já tinha se passado 1 ou 2 meses que eu aniversariava, né? E eu percebi que eles não poderiam ir ao lado aqui do Tempo em Fuga, por exemplo, que era outra forma de dizer, tinha outro ritmo, tinha outra espacialidade na página. Então, ele tinha que vir, até hesitei, inclusive, em colocá-lo no livro. Mas depois eu falei, não, eles foram feitos praticamente no mesmo tempo que estes dois, um pouquinho antes, né? Então, acho que eles devem ir, porque fazem parte de um momento da minha vida, né? Quanto ao corpo, e o meu corpo, o corpo do poema, o corpo da letra, o corpo do vivo, eu não consigo separar um do outro. Não, não consigo. Eles são um reflexo, eles são uma faísca que vem de algum lugar do meu ser, ou do meu pensamento, ou do meu próprio corpo em dor ou em festa. Ele se exprime de alguma forma, mas primeiro ele passa pelo corpo antes de ser palavra, antes de ser poema, e antes de ir para o livro. Então, não acredito que nenhum desses livros todos que eu tenha escrito, em especial os de poesia, que não tenham passado por isso, né? As minhas crônicas, a mesma coisa. Se você lê, eu tenho 2 livros publicados de crônicas, e escrevi muitas mais. Escrevi durante 5 anos, uma vez por semana, crônicas para o Diário do Grande ABC, de 95 a 2000, e acho que nas crônicas eu também me coloco muito, e o meu corpo está ali presente, tanto que eu gosto muito. Os meus poemas nascem de pequenas anotações a lápis que eu faço em cadernetas. Tenho centenas de cadernetas onde eu já anotei coisas. E, às vezes, anoto por uma intuição qualquer. Aquilo, de alguma maneira, me interessou e vai virar alguma coisa. Se não virar, fica como lembrança daquele momento. Então, eu anoto tanto uma leitura que eu fiz do jornal que fala de uma nova nave explorando o espaço a não sei quantos mil anos-luz e tal, que eu anoto, porque depois eu não vou lembrar daqueles termos aeroespaciais, tanto quanto uma frase ouvida na rua, uma frase que me surge, e sempre a lápis. Eu acho que a pressão que eu exerço no lápis, eu uso muito a esferográfica e eu quebro muito a ponta, porque às vezes eu quero calcar mais no papel, ela tem a marca do meu corpo, né?
Então, o manuscrito sempre tem a marca do meu corpo, ou de qualquer corpo que escreve. Tem uma mancha de café que você está bebendo naquele momento, tem um cabelo que cai, enfim, a marca está ali, com a voz poética, e a voz poética vem desse corpo. Perfeito, Dalila. Respondi? Dalila, respondeu, respondeu plenamente. Dalila, o que é poesia para você? Aí estou frita mesmo com essa pergunta. A gente vive se perguntando desde que começa a escrever o que é poesia para mim, e eu nunca tive uma resposta. Uma vez fizeram um livro com essa pergunta, e fizeram umas entrevistas para vários escritores, e eu recebi o convite para escrever. E eu fiquei tão entalada com isso, e depois fui vendo o que os outros escreviam, eu falei, não, já foi tudo dito, eu não posso escrever sobre o que é poesia, porque eu também não sei. Até hoje eu procuro saber. Se não me engano, acho que foi o próprio Ferreira Goulart, um imenso poeta brasileiro, que disse isso. Eu procuro até hoje saber o que é poesia para mim. Mas, no meu caso, ela é algo essencial, não para escrever, não no ato da escrita, mas no ato da leitura. Eu sou muito mais leitora do que escritora. Eu bebo muito mais em outras fontes do que na minha própria fonte. Eu não releio meus poemas, não sei um poema de cor, nenhum, nenhum. Ele foi feito ali, ficou, foi para o livro ou não, fica lá. Eu não sei dizer nenhum, mesmo os menores, os mais elípticos, eu não sei dizer um poema de cor meu. Soube dizer de todos. Quando era jovem, sabia dezenas e dezenas de poemas, gostava de dizer poemas dos outros, naturalmente, né? Poemas que eu gostava muito, né? Então, a poesia é, sobretudo, essa sede, essa necessidade de alimento, não só para o alimento para a minha alma, vindo dos outros, como também vindo de mim própria. De mim própria, ela, muito mais do que alimento, ela é projeto, ela é uma bala que sai de mim e vai pelo mundo, e eu não sei qual vai ser o destino dela, né? Então, é várias coisas ao mesmo tempo, mas para mim a poesia nasceu comigo, porque eu não me lembro qual foi o meu primeiro poema, mas me lembro os primeiros poemas que eu sabia de cor aos 8 anos de idade. Eu me lembro já escrevi uma crônica sobre isso. Eu me lembro de um poema do Augusto Gil, que era um poeta muito lido no Brasil, inclusive no final dos anos 50 e durante os anos 60, ele foi muito publicado no Brasil, que era o Augusto Gil, e que eu lia naturalmente assim na minha escola primária. E eu adorava declamar. E aconteceu uma coisa muito estranha. Uma vez eu tentei lembrar desse poema por inteiro. Eu lembrava que na festa da escola, no final do ano, eu tinha me proposto a recitar esse poema. E chama-se Poema na Neve, do Augusto Gil. Passada a minha imigração para o Brasil, tal, eu me lembrava que eu havia chorado porque eu já era passional aos 8 anos, então eu já sentia tudo aquilo com a mesma intensidade que eu sinto agora. Então, dizendo lá no meio do poema, havia uma imagem de uma criancinha descalça que andava na neve, e eu me comovi, comecei a chorar e não conseguia terminar o poema. Muito bem, Essas eu tinha... caranguejas, fogo, né? É, Essas caranguejas são fogo. caranguejas é terrível. Muito bem. Aí eu fiquei adulta, viajei, esqueci tudo da minha infância, não trouxe um caderno sequer dessa primeira infância, mas sabia as primeiras estrofes de cor que eu nunca esqueci. A primeira estrofe era assim:
batem leve, levemente, como quem chama por mim. Será chuva? Será gente? Gente não é certamente, mas a chuva não bate assim. E aí descrevia o início do inverno, a chuva batendo na janela e patatá. Era um poema muito bonito, muito lírico, né? Bom, não sabia também quem era o autor, eu esqueci completamente quem era o autor. E aí que entra a questão da memória como algo totalmente inusitado e mágico na vida da gente. Eu, como compradora de livros em sebos a minha vida inteira, uma vez estava no sebo e olho assim uma lombada, poemas Augusto Gil. Opa, nossa, eu acho que eu não tenho na minha biblioteca nenhum livro do Augusto Gil. Tirei, abri o livro e lá estava o Balada na Neve, o poema que eu tinha lido, que eu tinha recitado e não tinha terminado de ler, e tinha esquecido exatamente a partir do momento que eu comecei a chorar. Então, foi uma emoção indescritível no meio da poeira, no meio daquilo tudo, e eu encontrar o poema da minha infância e recuperar a memória que eu tinha perdido dele, né? Isso me rendeu uma crônica que está no meu livro A Vida Crônica, que eu publiquei no Diário do Grande ABC, e que foi a crônica que me rendeu mais retorno, mais na época eram cartas que mandavam para o diário, não havia nos anos 90, não havia celular, não havia essas coisas, e mandavam cartas escritas à mão ou à máquina e deixavam lá na portaria do jornal. Então, foi a crônica que mais recebeu feedback, assim. Então, é isso. Proust tinha a Madeleine, você tem um poema. Que Exatamente. Tem incrível. algo que dispara, né? Para alguns é a Madeleine, para mim é um livro, para mim pode ser qualquer coisa que dispara isso, né? O gatilho, né? Da memória. Muito bom, Dalila. Tá, você me falou o que é poesia, o que está sendo poesia no seu acontecimento poético de vida, Acho que e o que é vida? eu só falei disso, Nathalie, o tempo todo eu só falei o que é poesia. Exatamente, Eu só não exatamente. sintetizei, que é a coisa mais difícil do mundo. Não, mas nós estamos aqui é para espraiar. E aí a gente falou de poesia, que é poesia, o que é esse estado, esse estar sendo poesia. E o que é vida, Dalila? Você veio para detonar minha cabeça, né? A vida é o que eu tenho. A única coisa que eu tenho é a minha própria vida. O que decorre dela é o que tem que decorrer. E a vida, por ser o que eu tenho, é o mais precioso que eu tenho. Cada vez mais, ao longo deste meu processo de envelhecimento, eu percebo o quanto ela é preciosa, o quanto ela é frágil, o quanto ela de, o quanto é uma bolha que por um vento qualquer ela pode estourar. Então, claro que pode estourar também a de um jovem, mas no meu caso, as leis da probabilidade são maiores, é óbvio, né? Os órgãos estão envelhecidos, as células envelhecem, tudo envelhece. Envelhece as células oculares, as do paladar, enfim, todos os sentidos envelhecem. E não envelhece, às vezes, algo que a gente tem lá no fundinho, que não nos deixa envelhecer completamente, que talvez seja a poesia, mas que eu alargaria, no meu caso, para a arte em geral. Eu acho que já seria uma anciã, realmente uma anciã curvada, de bengala, sentada no sofá o dia todo, se eu
não tivesse a arte, a literatura, a poesia como alimento. E eu me alimento de tudo isso. Eu vivo disso. Eu não sei viver sem quadros na minha casa, sem livros nas prateleiras, sem visitar um museu, sem ouvir um concerto. E o que mais me desconcertou aqui, já fazendo poesia, foi o fato de eu não poder ir a uns concertos sequer durante quase 3 anos de pandemia. Isso é um horror, né? E não conseguir viajar, que para mim também é uma forma de me encontrar, de encontrar o outro, de me despejar de mim, de me esvaziar e repor essa outra que eu sou com outras pessoas, outros costumes, outras culturas, e isso está me fazendo imensa falta. E essa nova onda aí me deixa muito abatida em saber que a vida é só essa que eu tenho e que eu não posso para deixar para muito depois, porque o muito depois é uma incógnita completa. Eu sempre tive comigo que era preciso viver o dia, a hora, o momento, o ano. Nunca fiz planos a longo prazo, nunca na minha vida. Tudo aconteceu ao andar, como dizia o poeta espanhol, né? Mas não tinha eu não tinha esta nitidez que eu tenho agora da finitude, né? E da possibilidade de que isso seja uma coisa muito factual, muito breve, enfim. Mas tem um outro lado que não me deixa também abatida. É o lado de saber que eu deixo alguma coisa. Algo de mim vai ficar por aqui, vão ficar os 20 e tantos títulos que eu publiquei, vão ficar as trocentas pastas de arquivos que eu tenho aqui no meu bunker, as minhas canetas, as minhas cadernetas, que são mais de centenas, sei lá, está tudo aí. Se quiserem jogar na caçamba, joguem. As minhas filhas não farão isso, que eu sei. Mas se alguém um dia se debruçar sobre isso que eu deixei, estão aí, para quem quiser conhecer as várias Dalilas que eu fui, porque eu não sou uma só, eu sou várias mesmo. E agora fazendo a psicanálise, que eu estou fazendo desde o final do ano passado, desde o começo desse ano, quase um ano praticamente, e eu percebo que em mim, pelo menos umas 3 ou 4 Dalilas se auto-questionam, guerreiam, enfim. E é muito difícil conviver com elas todas, muito difícil. Às vezes eu tenho dificuldades em ser um pouco múltipla. Imagina aquele outro que teve 100 e tantos heterônimos, aí já era loucura completa, né? Ai, Dalila, você é um presente. Ah, não diga isso, não. Você é um presente na minha vida, porque eu, ao conviver com pessoas como você, que é mais jovem, que é a mais jovem das minhas filhas, eu me sinto mais viva e contemporânea, porque se eu não estivesse escrevendo, eu já não era sua contemporânea, eu era o passado. Agora não, eu escrevo no mesmo tempo, no mesmo momento em que você também está escrevendo. Então, você talvez, para mim, seja até mais importante do que eu seja para você. E isso é uma alegria imensa, essa troca de etária, geracional. Ai, que maravilha, Dalila, que maravilha. Deixa eu te perguntar, depois de tudo, Dalila, você tem algum projeto novo que você gostaria de compartilhar? Está pensando em alguma Eu coisa? tenho um novíssimo e tenho muitos que estão no baú. Eu sempre digo que eu tenho um baú de projetos. Para quando eu não tenho nada mesmo, eu mergulho nele e, ao acaso, eu tiro um desses projetos. E, se ele for viável, eu dou andamento. Porque eu morrerei, primeiro, se não puder ler. Segundo, se não ter projetos, se não tiver mais projetos.
Terceiro, se eu não tiver mais curiosidade. Eu acho que a curiosidade me leva a tudo isso, me leva a viver, me leva a fazer projetos. E meu mais recente projeto literário já está em bom andamento, nasceu com este último poema deste livro aqui, do Fuga e Urgências, que é o poema que eu fiz utilizando conscientemente o fluxo da consciência. Eu não havia feito nenhum outro poema sentada ao computador e como se fosse ditado por alguma entidade qualquer, que deve ser uma daquelas outras Dalilas que eu tenho aqui dentro, e baseada em 1000 anotações que eu tenho aqui nas cadernetas que eu tenho sobre a minha mesa, e talvez olhando uma dessas anotações que iam entrando aqui, eu fiz o poema ininterrupto, que tem mais de 50 versos, não sei. A partir desse momento, eu percebi que nascia um novo projeto. Isto aqui eu quero continuar fazendo, porque é uma experiência que eu não fiz antes. Tudo meu é muito racional, sabe? Eu faço um poema, mas após a primeiro rascunho, ele se torna racional, porque ele entra num projeto, ele é lapidado, ele é consolidado. Neste caso, eu devo ter mudado assim, eu não uso pontuação nenhuma, nem vírgula, nem ponto, nem nada, nada, nada. Só separo em estrofes e para dar um pouco de sentido e faço corte, usando o corte, a mudança de versos, como se fosse uma pontuação, para poder dar sentido à leitura. Então, há uns truques aí que eu precisei refazer, tirar um ó, tirar um artigo, tirar alguma coisinha para que não embaralhasse por demais a leitura. E é isso que eu estou fazendo. Eu já tenho 27 poemas feitos desta forma, ao fluxo da consciência, e que já tem um nome provisório. Algumas formas para morrer no espaço. Algumas formas para morrer no espaço. Mais uma vez, a morte está presente, mas de uma forma até irônica. A morte está aí. Ela sempre foi tema do que eu faço, mesmo nos primeiros poemas ela já estava presente. Eu estou tirando aqui o som do meu celular, que ele já está me aborrecendo aqui. E então, voltou, o tema da morte também voltou, mas eu estou dialogando, sobretudo nesses poemas, com a tecnologia, o meu tempo, a minha dificuldade de alcançar o que a tecnologia já alcançou, fotografando o início do universo, lá passando da estratosfera com uma lente potente, que faz umas fotografias incríveis, e eu fico fascinada com aquelas fotos da NASA, e eu estou pondo isso nos meus poemas. Esse meu espanto diante do que poderá ser um futuro que não será mais o meu, mas que eu estou vislumbrando e que meus netos certamente um dia poderão ler, ou as pessoas da idade deles, quem sabe um desses poemas falava, não é que a poeta previu mais ou menos o que é que a gente ia vivenciar, tomara que isso aconteça. E eu estou fazendo com muita alegria. Estou mais ou menos parada, estou numa fase difícil de vida, de um mês para cá, de 2 meses para cá, mas vou continuar. E vai nascer um livro que já tem nome, já tem 27 poemas prontos. Maravilha, Dalila. E, nossa, só esse provisório do título, esse deslocamento do tempo que a gente falou tanto na nossa conversa para o espaço, daria uma outra conversa, mas a gente pode conversar sobre isso no Sábados Perversos, não, Fábio? Com certeza, eu acho que a gente já se alongou demais. Eu espero não Sim, ter cansado você e não imagina. ter cansado também os possíveis ouvintes ou espectadores da nossa entrevista. E acho que já falei o que eu deveria falar, mas conversamos com certeza.
Sem Conversaremos dúvida, depois. Dalila. Para finalizar a nossa conversa, eu te convido a ler alguns poemas, um poema, dois, quantos você quiser, aqueles que te tocarem aí no momento. Aí a gente finaliza com a sua voz encarnada. Como, como vários dos meus poemas estão podem ser encontrados de várias maneiras, é só clicar lá no Google, em vários sites, em várias revistas, todas as revistas atuais, virtuais, todas não, mas uma boa parte tem poemas meus e tal. E eu vou ler o último poema do livro, que é o que me referi agora, que é do início a esta nova fase. Ele é um pouco longo, mas eu vou tentar ser rápida, e que talvez aponte mais para o que eu virei a fazer do que eu fiz, do que eu estou fazendo neste momento. Então, como eu já disse, foi feito nos 75 por estes dias, Requiem para orquestra e coro, opus 5. Vou tomar um golinho de água, com a minha garganta secou. Entre o 2 de julho de 2020 e o 2 de julho de 2021, o buraco negro dos dias engoliu o calendário. O tempo contado às camadas dadas, densas, pelo luto escurecido, os olhares perderam o brilho. E não se viu mais as bocas, muito menos o riso, e tudo foi busca fototaxia, ilusória, não havia luz, e mariposas não sentem atração pela noite. Deitam-se no escuro e morrem por inanição, nascem para a luz e mortas sequer a viram. No escuro, tateando o embralhe, a polímata não vislumbrou motivos para acréscimo. Do seu sempre insuficiente caleidoscópio, lembrou de Epicuro e sua ataraxia paralisante. Mas houve uma superlua rosa, em noite nublada, redes sociais agitadas, alimentadas por alguns dias, em máxima aproximação com a Terra, a lua brilhante em seu alinhamento triplo, não muda sua rota de 28 dias. Esse foi apenas uma das suas 4 fases. Perigeu é o nome científico desse fenômeno. Aprendi agora, aos 75 anos. Visto do espaço, o Brasil continua lindo e os esfaimados do lugar não são visíveis pelas lunetas. Em cada 7 brasileiros tem fome. Tem fome. 500 mil morreram pela peste subestimada. Os que ficaram dividem-se em indiferentes e adocicados. E adoecidos, perdão. Os poetas, esses seguem manufaturando inutilidades. A busca de signos e significados para decifrar a ferida, sem lâmina, apenas corte, abrupto, fundo e sangrento. As horas, os dias, os meses, o ano inteiro, escapamos. Através das frestas abertas pelos abalos e baixas diárias. Para auscultar um corpo adoecido pela dor alheia, apenas outro corpo na mesma temperatura. Sem cumprimentos, sem bolo ou espumante, nem abraços, beijos, palavras amigas, uma efemeridade lembrada, não celebrada. Um ano que não contou, um corpo que envelheceu, um ano que não somou, um ano e muitos perdidos. Esse era o meu estado de espírito em julho de 2021. E está bem parecido hoje em dia. Então, é isso. É essa poesia que eu estou fazendo. Não sei se melhor, se pior. É uma nova fase, é um experimento que está me dando muito prazer estético em praticar.
Você faz alquimia. Pouco é alquimia, sim. E estou me valendo dessas notícias que eu leio, por isso que ele vai se chamar. Provavelmente esse será um título definitivo, Algumas Formas de Morrer no Espaço, porque eu li nesses títulos aí sobre a NASA, essa coisa toda, que um corpo no espaço ele tem duas formas de morrer, depende de se acabar, de se desfazer, dependendo da distância que ele mantenha da Terra. Se ele estiver dentro da estratosfera, ele morre de uma forma. Se ele estiver a partir daí, ele vai morrer de outra forma. Então, são as várias formas de morrer que eu tento especular aí, né, nesse novo livro. E de viver também, quando se fala da morte, estamos falando de viver também. Sobretudo de viver, né? Criando possíveis, E mesmo na tentando lama da ser morte. irônica com a morte, É, sabe? exatamente. Sabe aquele filme magnífico do Bergman, o Selo? Não sei se você é muito jovem, precisa ser cinéfilo para ter assistido. A morte joga xadrez com o cara, né? Então ele está ali jogando com um cara que tem uma foice, assim. Você está jogando xadrez com a morte o tempo todo. Mas entre o xadrez, entre a morte e eu, existem as peças de xadrez, que são a vida. Então eu vou brigar com elas até eu poder. E tá bom já, né? Já falamos demais. É. Dalila, muito obrigada. Muito obrigada. Foi uma alegria imensa recebê-la. Me despeço das pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, e realizar esse projeto dos seminários poéticos, escrever vida, viver poesia, foi muito importante para mim em termos acadêmicos, mas sobretudo existenciais, eu poderia dizer. Então, agradeço demais os poetas que estiveram conosco, agradeço demais a imensa Dalila. Muito, muito obrigada. Obrigado, muito obrigado.